Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo à primeira aula do seu tão esperado, tão pedido, tão requisitado curso em vídeo de Excel. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e o meu objetivo aqui é ensinar Excel da mesma maneira que eu te ensinei Word. Então, se você é um pequeno gafanhoto que chegou aqui por conta do curso de Word, fez o curso, gostou da qualidade, de tudo aquilo que a gente separou para você, se prepara que vem um curso caprichado de Excel também. E uma coisa que quem é gafanhoto já experiente do curso em vídeo sabe, que eu gosto sempre de começar, é contando a história, mostrando a evolução. Eu não fiz isso com o Word, a galera ficou requisitando, tudo mais, pedindo, e eu vim trazer aqui a evolução do Excel. Mas não se preocupa, é rápido, você vai entender qual é a importância do Excel e você vai ver qual é o valor dele para o crescimento da computação pessoal. Com certeza, se você é um gafanhoto mais velho, você já teve contato com planilhas desse tipo aqui. Planilhas feitas no papel, como, por exemplo, os nossos antigos boletins. Sim, e se você já tem um pouquinho mais de 30 anos, com certeza você teve um boletim desses que eu estou mostrando aqui. Lá você tinha suas notas anotadas à mão, o seu responsável tinha que assinar. Vocês lembram disso? E as planilhas feitas à mão estavam no nosso dia a dia. Qualquer tipo de controle, qualquer tipo de balanço patrimonial, qualquer tipo de levantamento financeiro, tudo era feito utilizando planilhas na mão. E, obviamente, se levava muito tempo para criar, e os dados não poderiam ser replicados de maneira simples. Apesar de na época a gente ter carbonos, mimeógrafos e depois, mais para frente, as máquinas de digitalização, mesmo assim, manter dados em papel era uma coisa extremamente trabalhosa e pouco prática. E nessa época, computadores eram coisas para ter dentro de centros militares, universidades, não era nem para ter empresa, muito menos dentro da sua casa. E uma das ferramentas que demonstrou claramente o poder do computador e a utilidade dele para dentro das empresas foram as planilhas eletrônicas. Basicamente, o que você ia fazer é pegar uma planilha dessa que eu tenho aqui, que eu mostrei na tela para você, e transformar ele em dados digitais, colocá-los no computador. A partir do surgimento de algumas planilhas eletrônicas, isso se tornou uma realidade e os computadores começaram a ganhar as empresas. Um desses primeiros computadores foi o CP500, que a gente tinha muito dentro de empresas, principalmente no Brasil. O CP500 tinha uma planilha eletrônica que a gente chamava de VisiCalc. VisiCalc foi a primeira planilha eletrônica do mercado. Ela permitia que tudo aquilo que era feito em papel fosse digitalizado e colocado de maneira mais prática e replicável. O intuito aqui não era formatar e deixar bonitinho, era simplesmente pegar os dados que a gente tinha em papel e transformar em modo digital para que a gente pudesse jogar para algum outro lugar, compartilhar. E eu não digo compartilhar, tipo compartilhar no Facebook, não. Era, por exemplo, pegar, gravar num disquete e levar de um lugar para o outro. Isso porque o CP500 já tinha suporte a disquete. Então, as possibilidades de utilizar planilhas eletrônicas utilizando o VisiCalc era algo muito inteligente, interessante e vantajoso para as empresas. Então, com o VisiCalc, surgiu essa coisa da planilha eletrônica. A tela do VisiCalc era extremamente simples, uma tela preta, letras brancas e os dados sendo colocados de forma tabular. Um pouco mais para frente, um dos computadores que também fez muito sucesso foi o PC, que tentava levar o poder de processamento para a casa das pessoas. E uma das ferramentas mais valiosas da época foi o Lotus 123. Ele também era uma planilha eletrônica, exatamente como o VisiCalc, e permitia que você fizesse exatamente as mesmas coisas do VisiCalc. O VisiCalc ficou muito famoso no CP500. Existia VisiCalc para PC, mas o Lotus 123 ficou famosíssimo. Eu mesmo fiz curso de Lotus 123 quando eu tinha 14 anos. O objetivo do Lotus 123 era o seguinte, sei lá, um profissional de contabilidade que trabalhava na sua empresa com planilhas eletrônicas poderia levar o trabalho para casa, olha que maravilha, e utilizar o seu computador pessoal para atualizar esses dados e depois levar de volta para a empresa. Essas foram as principais vantagens e esse é considerado um dos principais passos iniciais para que a computação pessoal ganhasse corpo. Porque até então, o que a gente tinha de computação pessoal não era uma coisa específica que tornava necessário ter um computador em casa. A partir do momento que as pessoas puderam ter editores de textos e planilhas eletrônicas na sua própria casa, elas poderiam diluir o seu trabalho da empresa, trabalhando um pouco mais de casa e podendo ficar mais perto da família. Esse foi o surgimento da computação pessoal. Vendo o crescimento dessas duas ferramentas para as múltiplas plataformas, uma empresa que tinha acabado de surgir, chamada Microsoft. Sim, Microsoft. Olha como era a logo dela. A Microsoft tentou entrar nesse ramo lançando o Multiplan. O Multiplan tinha as mesmas funcionalidades do VisiCalc e do Lotus 123. E, na verdade, a Microsoft estava atirando para todos os lados. Ela tinha versões do Multiplan
tanto para CP500, quanto para PC, quanto para outras plataformas. A Microsoft tinha acabado de despontar como uma empresa rica e que tinha vendido o MS-DOS para a IBM para ser distribuído com o PC, abriu um novo campo de funcionalidades, já que ela percebeu, tá, já estou vendendo sistema operacional para a IBM. Agora, qual é a utilidade que as pessoas têm para utilizar computadores em casa? Planilhas eletrônicas. Então vou criar um multiplan. Só que a Microsoft não conseguiu vingar como ela esperava, nem no CP500, nem no PC. E aí ela foi para uma outra empresa que estava despontando também como uma grande empresa e tentou dar o seu tiro de mestre. Essa empresa que estava começando a fabricar computadores era a Apple, que estava lançando seu Apple II depois do grande sucesso do Apple I. O Apple II era um dos computadores que mais tarde ficaram um dos mais famosos e davam o maior rendimento para a empresa Apple e transformou ela de uma pequena empresa que surgiu numa garagem numa grande empresa de tecnologia. A Microsoft estava desenvolvendo uma versão de multiplan especificamente para o Apple II. O Apple II também tinha VisiCalc, só que as funcionalidades do multiplan acabaram ganhando vários usuários nessa plataforma Apple II. Isso fez com que a Microsoft se tornasse cada vez mais conhecida e que o Bill Gates, que era dono da Microsoft, se aproximasse cada vez mais do Steve Jobs, que era dono da Apple. A partir dessa parceria, eles foram lançar vários produtos juntos, inclusive um novo computador da Apple que estava prometendo ser uma grande revolução. Esse computador da Apple era o Macintosh, que seria o primeiro computador portátil pessoal a ter sistema gráfico, a ter ambiente gráfico com janelas e utilizando o mouse, como você pode ver aí na imagem. Nessa época, antes do lançamento, o Steve Jobs ofereceu uma cópia desse computador para o Bill Gates para ele poder estudar e poder criar um multiplan específico para essa plataforma. A diferença desse multiplan para os multiplans antigos é que esse poderia ter interface gráfica. E foi exatamente o que o Bill Gates fez. Montou um multiplan totalmente gráfico, com janelas e todas as funcionalidades que o Macintosh permitia. O multiplan para Mac ficou muito famoso e foi uma das primeiras planilhas mais utilizadas. E eu deixo apenas um parênteses aqui. Dá uma estudadinha na história da computação e você vai perceber que esse momento em que o Steve Jobs deu uma cópia do Macintosh para o Bill Gates foi a época em que a Microsoft fez uma pequena cópia do sistema e lançou o Windows. É claro que se agora você está pensando que o Bill Gates é um malvado e que o Steve Jobs é bonzinho. Não. Essa história é bem contada num filme chamado Piratas da Informática. Dá uma procurada por aí, com certeza você vai encontrar. Os dois caras, tanto a Apple quanto a Microsoft, pegaram essas ideias, de uma empresa chamada Xerox. Sim, a Xerox, que fabrica Xerox, foi quem inventou a interface gráfica, o mouse, os dispositivos apontadores e tudo mais. Mas isso é só um parênteses histórico. Dá uma pesquisada nisso que você vai conseguir entender. Mas voltando aqui ao multiplan, o multiplan ganhou uma nova cara. Essa cara de interface gráfica fez com que a Microsoft mudasse o seu nome. Então o multiplan deixa de existir e é lançada a primeira versão do multiplan com um novo nome, que era o Excel 1.0. O Excel ficou bem famoso na plataforma Macintosh e ganhou várias versões. A primeira versão para o Windows foi o Excel 2.0. Sim, o Excel não teve Excel 1.0 para o Windows. A versão 1.0 foi para Macintosh, por mais incrível que isso possa parecer. E não para por aí não, tem mais curiosidade em relação ao Excel. Inicialmente, a Microsoft ia chamar a ferramenta de XL simplesmente. E se você prestar atenção, a pronúncia de XL em inglês é XL. Só que a sigla XL deu origem ao nome Excel, que é a transcrição, mais ou menos, dessa sigla. E a Microsoft sempre dá dicas do uso dessa sigla. Todas as versões até 2010 utilizavam essa sigla que é um X e um L. Dá uma olhada aí. Se você prestar atenção, tem um X e um L na imagem. E a logo da ferramenta sempre foi assim. E até o 2010 era desse jeito. E com certeza você não prestou atenção nisso anteriormente, né? Nas versões atuais, a partir do Excel 2013, esse XL foi eliminado e agora foi mantido somente o X com uma planilha saindo de dentro de uma pasta. E só como curiosidade, o Excel 2016 é a 16ª versão do Excel para os computadores pessoais. E o Excel hoje não está só no Windows, não. O Excel tem Excel para dispositivos móveis, tem até Excel para Mac, que inclusive usa uma logomarca um pouco diferente. A galera do Mac é um pouco mais voltada para design, então a Microsoft desenvolveu seus próprios logos do Excel. A versão anterior, que era 2011, tinha essa logomarca. Depois, ela evoluiu para essa daqui. E hoje em dia é utilizado o tradicional X que você tem ali na direita. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre o Excel? E para finalizar essa aula, eu vou te mostrar uma coisa simples que eu esqueci de te mostrar no curso de Word. Como abrir o Excel. Então nós já estamos aqui no nosso ambiente Windows e eu vou abrir o Excel. Para abrir, você pode clicar aqui no botão Iniciar. No meu caso aqui, eu já tenho o Excel aqui, ó, Excel 2016. Eu posso clicar e ele vai abrir. Outra maneira de abrir é eu clicar no Iniciar, clicar em todos os aplicativos e procurar aqui na lista
o Excel 2016. Uma terceira e última maneira é, na hora que você apertar o botão com Windows, e você pode apertar usando o mouse ou apertando o seu botão com a tecla Windows que você tem no seu computador. Dá uma olhadinha aí do lado da sua barra de espaço. Você não tem uma tecla que tem um símbolozinho do Windows? Aperta ela. Apertando ela, o menu iniciar vai ser aberto e você pode digitar Excel, E-X-C, ele já abriu lá, ó, Excel 2016. Pressionando Enter, você vai abrir. Isso é, qualquer uma das possibilidades dadas anteriormente vão abrir o Excel. Estando nesse ambiente, você pode escolher uma das planilhas já pré-moldadas ou vir aqui em cima em uma pasta de trabalho em branco. Clicando nela, você vai abrir o Excel com todas as suas células, as planilhas e todos os ribbons que a gente já viu anteriormente. Na próxima aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre a interface do Excel e conhecer todas as funcionalidades básicas do ribbon. Por enquanto, essa aula chegou ao fim. E o que eu tenho a te pedir é o mesmo de sempre. Clicando aqui, você vai se inscrever no canal e sempre que você tiver uma novidade, você vai ser avisado por e-mail. Aqui nesse canto, você vai ter acesso à playlist com todas as aulas que já saíram de Excel. E não se esqueça, no nosso canal do YouTube, a gente tem um curso completo de Word. Ele já foi disponibilizado e você pode acessar ele aqui de cima. Ó. Você aperta nesse i interativo e você vai ter acesso ao curso de Word, que é um curso básico e que a gente recomenda muito que seja feito. Então é isso, pequeno gafanhoto. Eu me despeço por aqui. Essa é a primeira aula do seu curso de Excel. Na semana que vem, a gente vai disponibilizar a segunda e assim sucessivamente até o final do curso. Eu espero que você goste desse curso. Eu espero que você indique para as pessoas, porque o nosso número de gafanhotos está crescendo e tem que crescer muito mais para a gente conseguir trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Um forte abraço e até a próxima.